Imagine que você entregasse a chave do seu carro para um manobrista chamado Bolsonaro. Daí o Bolsonaro, em vez de estacionar o seu carro, ele pega o seu carro e entrega na mão de um membro da sua quadrilha e manda vender o seu carro para um desmanche e trazer o dinheiro em espécie para o bolso dele. Pois é, esse exemplo dá a entender mais ou menos o que aconteceu no caso das joias brasileiras, que eram patrimônio do povo brasileiro, que o seu Bolsonaro mandou os seus comparsas venderem a preço de banana no exterior e trazer dinheiro vivo e enfiou no próprio bolso. Aquilo que não era dele e que a imprensa está chamando de desviou. Afinal, roubo é só quando é pobre. Quando é gente igual o Bolsonaro, ele desvia o que é dos outros para o próprio bolso. No caso, dinheiro que dava para comprar cerca de 7 triplex, daqueles que inventaram que era do Lula no tempo do Moro e até hoje não provaram. Mas do Bolsonaro tem recibo, tem devolução de joia, tem tudo, batom na cueca, tá ali, é disponível para qualquer um ver, inclusive as conversas nojentas, asquerosas do Bolsonaro com membros da sua quadrilha, se já vendeu, por quanto vendeu, tá demorando. Pois é, o cara pegou aquilo que não era dele, botou no bolso, mandou vender e botou no bolso. Qual é o nome disso? Esse é o tipo de sujeito. E olha que a Polícia Federal, isso aí, esses cerca de quase 7 milhões em joias, é só de uma pequena parcela. Foi só o resultado de 2 viagens que a polícia apurou, sendo que a quadrilha do Bolsonaro, aí durante o governo dele, viajou lá para as Arábias cerca de 150 vezes. Tinha até filho que a gente até hoje não entendeu por quê, que em vez de mandar um e-mail com informações para a Arábia, ia lá pessoalmente de avião para levar pendrive na mão, né? Agora a gente começa a entender por que precisava entregar na mão, ir pessoalmente e depois voltar. Não é mesmo, seu Bolsonaro? Aliás, você precisava explicar como é que os seus filhos estão morando em mansões, pagando em dinheiro vivo aí as mansões, quitando mansão em dinheiro vivo, mansão que ele dizia que custava 6 milhões e aí pagou trocentas parcelas de 3 milhões em cash. Aonde ele arrumou tanto dinheiro, Bolsonaro? Será que ele é tão honesto quanto o papai? O papai que desviou, segundo a Polícia Federal, cerca de 7 triplex para o próprio bolso. Pois é, gente, você que ficou assombrado quando inventaram que o Lula tinha um triplex, imagina esse aqui que só em joias a polícia descobriu aí com farta prova material. E olha, não é só a Polícia Federal não, tá lá a polícia dos Estados Unidos também, o FBI, para não vão falar que agora o FBI virou comunista para pegar essa joia de pessoa, né? Pois é, Bolsonaro, seus dias estão contados e não adianta ficar tentando falar de Adélio não, amigo. Você tem que explicar por que você passou a mão em patrimônio que não era seu, patrimônio que era do Brasil. Esse papo que ganhou de presente é o mesmo exemplo que eu te dei, quando você entrega a chave do seu carro na mão de um manobrista. Você tá dando o seu carro de presente para ele ou tá pedindo para guardar? Pois é, as joias estavam na mão do Bolsonaro para ele guardar no Tesouro Nacional, não para ele guardar no bolso dele. E foi exatamente isso que ele fez. Agora, pare e pense o nível de pobreza que a gente estava. Um cara que não conseguiu entender a dimensão de ser presidente da República e estava envolvido em esquema de roubo até de relógio. O sujeito indo para a ONU e trocando mensaginha perguntando se já vendeu o relógio ou não. Que baixaria! Esse é o nível chinfrim que estava o Brasil na mão. É esse cara que é seguido por pastores bolsocrentes que renegam Jesus em troca disso daqui. Trocaram Jesus pelos dois lados, pelo ladrão que estava do lado da cruz, só pode ser isso. Pois é, gente, que vergonha, que vexame. E você ainda tem que aguentar bolsonarista descarado, sem vergonha, vagabundo, querendo chamar os outros de ladrão sem prova, depois que pegaram cerca de 7 milhões de reais com esse cara enfiando no bolso em joias que eram patrimônio do povo brasileiro. Não dá para engolir mais, né? Espero que a Procuradoria-Geral da República entre logo com a representação e o STF de maneira célere julgue esse sujeito para que sirva de exemplo para nenhum outro que sentar ali ou em qualquer outra situação da política ache que pode pegar o que é do povo e transformar em seu. Chega desse tipo de sujeito. Chega da gente aceitar um sujeito que quer ficar bancando o moralista e por baixo dos panos, ó, desviando para o próprio bolso aquilo que é do povo brasileiro.
E você, surpreso em ver que o pai das rachadinhas só em joias desviou para o próprio bolso, segundo a Polícia Federal e o FBI, cerca de 7 triplex. Pois é, 7 triplex. Não é à toa que a família dele comprou mais de 100 imóveis, mais da metade aí, tudo em dinheiro vivo. Milagre só desse jeito mesmo, né, Bolsonaro? E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, principalmente para aquele seu parente cabeça de bagre que continua chamando esse sujeito de mito. Só se for o mito dos bandidos, só se for o Alibaba do Brasil.